Tem notícia boa para quem vive da pesca no Brasil. Quem vai trazer essas informações ao vivo, direto de Brasília, é a nossa correspondente Gabriela Lafetá. Bom dia, Gabriela. Uma parceria promete impulsionar o setor, é isso? Essa é a expectativa, Raquel. Bom dia. O Ministério da Pesca assinou acordo de cooperação com o Serviço Nacional de Aprendizagem para incentivar o aumento da pesca no país. O convênio fortalece o Plano Safra da Pesca e Aquicultura, que disponibiliza mais de 4 bilhões de reais em consultoria, incentivo à pesquisa e qualificação dos produtores de pescado. Nesse convênio com a CNA, nós esperamos treinar, no princípio, 200, mas serão milhares no futuro. Quando tivermos uma grande produção, vamos ter um pescado mais barato, um maior consumo, a população brasileira vai adoecer muito menos. A meta é de que até 2014 o Brasil produza 2 milhões de toneladas de pescado, já que tem o maior volume de água doce do mundo e um extenso litoral. Estudo feito pela FAO, organização internacional responsável pelo acompanhamento da produção pesqueira, revela: o potencial de produção do Brasil chega a 12 milhões de toneladas. O Brasil não pode aceitar esta classificação de produzir 1% de todo o pescado mundial, de tudo que é consumido, de tudo que é produzido e consumido no mundo, que são 150 milhões de toneladas, o Brasil produz 1,5 milhão. Para o presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Amazonas, o convênio chega em boa hora. No Amazonas, nós hoje produzimos cerca de 15 mil toneladas ano de peixe oriundo da piscicultura e temos uma meta de chegar em 100 mil toneladas de peixe da piscicultura nos próximos 4 anos. Eu tenho certeza que essa cooperação vai ser um grande passo para que nós possamos concretizar essa meta, que é importante do aspecto social e econômico. E o Senado concluiu a votação da proposta que muda as regras de distribuição do Fundo de Participação dos Estados. Os novos critérios garantem a cada unidade federativa um piso igual aos valores recebidos atualmente pelo rateio de mais de 70 bilhões de reais. Se depois da distribuição houver sobras de recursos, o montante poderá ser repartido considerando a população e a renda per capita domiciliar. Mas o assunto não está encerrado. Apesar dos critérios terem validade até 2017, ao longo desse período a discussão deve continuar para definir novas regras, como a inclusão de 2 novas contribuições sociais, a COFINS e a contribuição social sobre o lucro líquido, já que as receitas do imposto de renda e do IPI, que hoje compõem o Fundo de Participação dos Estados, vem diminuindo. O texto ainda será analisado pela Câmara dos Deputados. E ainda falando sobre política, o Congresso Nacional pode ir ao Supremo Tribunal Federal contra a mudança na composição das bancadas na Câmara, aprovada pelo TSE. Os presidentes da Câmara e do Senado se reuniram com a presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministra Carmen Lúcia, para tratar das eleições de 2014. A decisão do TSE, que redefiniu a distribuição das vagas na Câmara Federal, não entrou na pauta, mas o assunto preocupa os parlamentares. Pegou de surpresa todos nós na Câmara ontem, e de forma preocupante, que mexe em bancadas praticamente à véspera do processo eleitoral, e certamente esse assunto será analisado com muita cautela. Com a decisão do TSE, que leva em conta o crescimento populacional dos estados, as bancadas do Amazonas e de Santa Catarina vão ganhar mais uma cadeira. Ceará e Minas Gerais passam a ter mais 2 deputados federais. O Pará foi o maior beneficiado, vai contar com mais 4 cadeiras. Outros 8 estados perdem representação na Câmara. O presidente do Congresso não descarta a possibilidade de recorrer ao Supremo Tribunal Federal contra a mudança. Nós vamos analisar essa decisão, saber se há como contestá-la judicialmente, e se é o caso, se o Tribunal Superior Eleitoral poderia fazer essa alteração. O deputado federal Átila Lins é o novo corregedor da Câmara Federal. É a primeira vez que um parlamentar do Amazonas assume o cargo. A posse foi realizada nesta quarta-feira. Átila Lins fica no cargo por 2 anos. O novo corregedor terá a responsabilidade de investigar denúncias de quebra de decoro parlamentar, além de irregularidades cometidas por deputados e servidores da Casa. Desde fevereiro, a corregedoria passou a ser um órgão independente. Em 190 anos da existência da Câmara dos Deputados, nunca existiu uma corregedoria autônoma, funcionando,
sempre, quando existiu, foi acoplada à segunda vice-presidência da Casa, o que dava, portanto, aí uma dupla função. Para auxiliar o corregedor nas sindicâncias e processos disciplinares, foram criados mais de 10 cargos. O custo da estrutura da corregedoria este ano ultrapassa R$1.300.000. E agora vamos falar de saúde. Um balanço divulgado pelo Ministério da Saúde revela 11 estados brasileiros concentram 74,5% dos casos de dengue notificados nos primeiros 3 meses deste ano. Acre, Rondônia e Amazonas registraram índices preocupantes. De 1º de janeiro a 30 de março deste ano, Amazonas, Tocantins, Rondônia e Acre registraram altos índices da doença. Nesses estados, o número de casos suspeitos de dengue ultrapassou os 3.000 por 100 mil habitantes. Em relação ao mesmo período do ano passado, os dados mais que dobraram. No Amazonas, por exemplo, passou de pouco mais de 2.500 casos de dengue em 2012 para cerca de 11.000 em 2013. Na região norte, apenas Amapá, Roraima e Pará registraram baixos índices. O Ministério da Saúde informou que, embora o país contabilize aumento nos casos suspeitos, foi registrada uma redução de 5% dos casos graves em relação ao primeiro trimestre de 2012. No ano passado, foram 1.488 e, neste ano, 1.417. E o Ministério da Saúde ainda fez um alerta. Os idosos têm risco 12 vezes maior que o restante da população de morrer em decorrência da dengue. Olha só, 42% dos óbitos registrados no primeiro trimestre deste ano foram de pessoas com mais de 60 anos. Raquel, eu fico por aqui, mas amanhã eu volto com outras notícias de Brasília. Obrigada pela participação, Gabriela. Até amanhã. Polícia Militar do Amazonas apresenta um novo projeto de segurança para o centro de Manaus. Preocupados com os constantes assaltos e com a falta de segurança no centro de Manaus, a Associação Comercial do Amazonas e a Polícia Militar do Amazonas estão se reunindo constantemente. Nessa quarta-feira, foi apresentado um plano de policiamento para a área, que está sendo contemplada com 261 policiais. A nossa vocação para o centro da cidade é o Cosme Damião. Desde 1992, a Polícia Militar ela tem esse programa de policiamento próprio para o centro da cidade e para as áreas comerciais, que é o Cosme Damião. E agora o comando, uma questão de justiça, está retornando com o Cosme Damião. Hoje nós temos cinco serviços básicos para o centro. Nosso portfólio é composto disso daí. É o policiamento velado, o Politur, policiamento motorizado com 4 rodas, o policiamento motorizado com motocicletas e, é claro, o Cosme Damião. O Cosme Damião hoje é reinaugurado com 70 homens. Nós observamos os pontos mais importantes. Os empresários do comércio ouviram atentamente o projeto de policiamento apresentado pela Polícia Militar, identificando as sugestões dadas nas reuniões anteriores. Nós estamos, eu acredito que seja a 5ª reunião que nós tivemos com o comando da Polícia Militar, principalmente com o Coronel Franclides, com o Capitão César, que comanda essa área aqui do centro da cidade. E um dos pleitos que nós fizemos foi com relação ao Cosme Damião. Então nós solicitamos ao secretário, que esteve 15 dias conosco aqui, com todo o comando da Polícia Militar e o delegado Magela também, que fosse criado o Cosme Damião. E hoje nós temos um efetivo de 70 policiais Cosme Damião. Conseguimos aumentar a quantidade de policiais velados também para o centro da cidade. Os policiais já estão atuando no centro da cidade, em caráter experimental. O projeto de policiamento será implementado ainda no primeiro semestre do ano. Nova reitoria da Universidade do Estado do Amazonas anuncia ações prioritárias para os primeiros 60 dias de gestão. Há 2 semanas, a Universidade do Estado do Amazonas, UEA, está com um novo reitor. É o professor Cleinaldo Costa e é com ele que nós conversamos agora. Professor, o senhor está à frente da reitoria da UEA. Quais são as primeiras iniciativas para essa nova reitoria? Denise, é um prazer conversar com os telespectadores do Amazonsat. Houve uma determinação do nosso governador Omar Aziz de que nós possamos, nos próximos 60 dias, resolver os problemas pontuais de falta de professores em alguns cursos de nossa universidade,
resolver as deficiências de laboratório, de material, de equipamentos nas nossas várias unidades na capital e no interior, bem como de nossas bibliotecas. Existia um trabalho sendo feito pelo professor José Aldemir de Oliveira e sua equipe, um trabalho muito meritório, que nossa intenção é dar continuidade e avançar nas conquistas. E é dentro desse cenário que nós iremos resolver esses problemas com velocidade nos próximos 60 dias. Além disso, reitor, há uma reivindicação dos alunos em relação à eleição para um reitor da UEA. Isso poderá ser realizado? Com toda certeza, existe um movimento de constituição da Estatuinte que vem sendo trabalhada por alunos, professores e funcionários da universidade, que culminará com o Congresso da Estatuinte em dezembro e, a partir de então, nós estaremos prontos para a realização, a partir da determinação de nosso governador, das eleições tão almejadas para reitor eleito da Universidade do Estado do Amazonas em 2014. Muito obrigado, reitor, pelas suas informações. Denise Ávila para o Amazonsat. Eleitores de Boa Vista, capital roraimense, devem realizar o recadastramento biométrico. O procedimento deve dar mais segurança na hora da votação. Segurança na votação e novidade também. A partir de agora, os eleitores devem fazer o recadastramento com o sistema biométrico. O procedimento acontece primeiramente na capital, onde aproximadamente 180 mil eleitores estão obrigados a regularizar a situação. Na verdade, essa revisão eleitoral, a finalidade dela é justamente para fazer o cadastramento biométrico dos eleitores votantes em Boa Vista e fazer uma revisão dos dados biográficos dele, né? É um momento que o TRE, a Justiça Eleitoral, está aproveitando para poder verificar como é que está o cadastro do eleitor no nosso sistema de banco de dados. Atualizar as informações dele de escolaridade, de profissão, tudo isso, né? Então, assim, a gente aproveita nesse momento e justamente para fazer esse cadastramento dos dados biométricos, né, do eleitor, que a urna ela já está preparada, né, para fazer a votação biométrica e a gente precisa colher as digitais, né, a coleta de foto e da assinatura digitalizada do eleitor. Já nos municípios, a previsão para a revisão eleitoral é para o mês de setembro. A novidade no recadastramento eleitoral é o sistema biométrico, que garante mais segurança para o eleitor e funciona da seguinte maneira e bem simples, não é isso? Isso. Logo após a foto, a gente colhe as digitais da pessoa, primeiramente a mão direita, depois a mão esquerda. Grava no sistema, finaliza e logo após já é impresso o novo título. Ok, então vamos lá. E em poucos minutos o eleitor já fez o seu papel de cidadão. Também é preciso a atualização dos dados do eleitor, além da digitalização da assinatura. O taxista Edmar Rodrigues fez diferente e nada para a última hora. Ele aproveitou logo o primeiro dia para regularizar o título eleitoral. É porque a gente tem esse negócio de dizer que é por último, né, e fica tumultuoso. Então no primeiro dia não tem fila, não tem nada, a gente não perde muito tempo aqui, né? Apesar de ter muita gente trabalhando, então no máximo 10 minutos aqui já tô com o título na mão aqui, ó. Já regularizou a situação? Já, tô ok já, com a Justiça Eleitoral, né? Para se recadastrar, basta o eleitor comparecer na primeira zona eleitoral, que fica na Avenida Santos Dumont, no bairro São Pedro, ou na quinta zona eleitoral, no bairro Pitolândia. O eleitor precisa apresentar apenas um documento de identidade com foto e um comprovante de residência. Os documentos devem ser originais e não xerox. O sistema revisional é obrigatório, até para quem possui o voto facultativo. Esse recadastramento ele é obrigatório para todos os eleitores votantes aqui em Boa Vista, inclusive os eleitores que têm voto facultativo. Ele é obrigatório. 160 universitários foram disponibilizados pela Universidade Estadual de Roraima para ajudar no serviço. O atendimento acontece de segunda a sexta, das 8 horas da manhã às 6 da tarde, sem intervalo para o almoço. Veja no próximo bloco. Cresce o número de pessoas diagnosticadas com câncer em Roraima. Nós voltamos já já.